Shalom, igreja, graça e paz. Que o Senhor possa nos abençoar nessa virada, abençoar a sua vida, abençoar lá na sua casa. Como que você tem passado os seus dias de segunda-feira até hoje? Como você tem manifestado a glória de Deus nesses dias na sua vida? Quero te dizer, se a glória de Deus se manifestou na sua vida adorando, eu quero parabenizar a cada um que está aqui, porque isso diz que você é um lutador. Estamos em meio às guerras, e por essas guerras não podemos parar. E a maior arma que nós temos é sempre adorar, sempre louvar, sempre engrandecer o nome do Senhor. E nessa noite, nós vamos fazer uma oração com uma canção. E eu queria que você lembrasse de todas as suas guerras, de todas as lutas que você teve, desde a semana até agora. E também pensar naquilo que você tem passado, numa circunstância difícil na sua vida. Lembrando que ainda estamos passando por um momento precário. Mas mesmo assim, em meio a essa circunstância, quero dizer para você, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor, porque nós estamos aqui adorando ao Senhor, buscando a Ele e crendo que o melhor dEle vai acontecer em nossas vidas, amém? Fique de pé comigo, aqueles que podem, em nome de Jesus. Nós já estamos num clima de adoração, num clima onde nós vamos falar com o Senhor grandiosamente. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para procederes e permaneceis firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas e contra as hostes espirituais
religiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firme. Permanecei firme. Estamos firmes no Senhor, crendo que algo dele vai acontecer em nossa vida. Mesmo nesse momento difícil, a Bíblia diz que o inimigo ele anda bradando como um leão querendo nos tragar. Mas também é uma palavra que os anjos do Senhor andam ao nosso redor. E é essa guerra que nós estamos lutando. A guerra contra o ataque da mente, a guerra contra as palavras ao contrário, a guerra contra algumas autoridades, a guerra que vem sobre a corrupção, a guerra que vem querendo afrontar você, pai de família, chefe de família. É essas guerras que nós estamos lutando. Não é contra meu irmão ou contra minha irmã, mas é contra as potestades do lar celeste, da religião e da iniquidade da terra. Por isso que eu quero te incentivar nessa noite a você fazer essa oração, crendo que você é mais que vencedor sobre todas as lutas que vieram sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque realmente parece que estamos cercados, parece que tem algo mal em nossa volta, mas o que mais importa é que o Senhor está conosco. Amém? Estende suas mãos para os céus. Diga assim: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declara ele: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Igreja, eu quero ouvir você. Declare: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mais uma vez, declare: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, só os mais que vencedores, só os mais que vencedores, somos mais que vencedores.
certeza, a libertação chegou neste lugar em nome de Jesus, amém? E nós vivemos ainda, estamos vivos e vivendo pela graça. Quantos vivem pela graça? Amém. Que ninguém pode te condenar, quantos creem nisso? Então vamos celebrar, em nome de Jesus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Comigo vai! Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim e sobre ti, hein? Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e não vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Os céus se abrirão, nada mais impedirá. O quê? Os ventos já são. E agora? E agora já posso dançar com a
avivamento vai chegar. Tudo que eu profetizar acontecerá, acontecerá. Uma nova geração se levantou. O quê? Só queremos sua glória, só queremos sua glória. Tira o pé do chão. O céu está em adoração, o céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo, Santo. O céu está em adoração, o céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo, Santo. Os céus se abrirão, nada mais impedirá. A chuva de Deus virá. E os ventos? Os ventos já. Quem pode? Quem pode? Agora já posso dançar. O avivamento vai chegar. Tudo que eu profetizar acontecerá, acontecerá. Uma nova geração se levantou. Só queremos sua glória, só queremos sua glória. Cante ao Senhor. O céu está em adoração, o céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo, Santo. O céu está em adoração, o céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo. E todos dizem: Santo. Quero ver as palmas. Somos libertos em Cristo Jesus, amém? Então declare comigo. Uou! Santo, Santo. Vai! Santo, Santo. Caladinho, caladinho, caladinho. Vocês. Mais uma vez. Celebre ao Senhor. O céu está em adoração. O céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo, Todos dizem: Santo. o céu está em adoração. O céu está em adoração. E todos dizem: Santo, Santo, Todos dizem: Santo. Aplaude mais forte que é pra ele. Mais. Oh, aleluia. O pessoal em casa deve estar falando: que igreja de gente louca. Mas nós somos loucos mesmo para Jesus. Você que está aí em casa nos assistindo, beijo no seu coração em nome de Jesus. Continue adorando conosco, amém? Eu queria nesse momento chamar os irmãos que vão servir a ceia. Em nome de Jesus.
Lucas capítulo 22, no verso 15. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem, Ele diz assim: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Antes dele pronunciar essa palavra, sabemos que ele pediu para os discípulos ir até um certo lugar, falar para uma certa pessoa para preparar o lugar da Páscoa. E os discípulos, sem perguntar: Senhor, mas quem vai nos receber? Alguns estão com medo por causa da tirania dos fariseus, das autoridades contra o Senhor, mas eles não questionaram, eles simplesmente foram. E chegou em certo lugar, acharam e não duvidaram do que o Senhor falou. No versículo 16 diz: pois vos digo que não comereis, mas até que o dia se cumpra no reino de Deus. E então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, e disse: tomai e repeti entre vós. Aqui já o Senhor dando uma direção para isso. Nós somos discípulos de Cristo, estamos fazendo segundo a palavra dele. E eu quero convidar você a participar. Você que também é discípulo conosco, participe do corpo e do sangue de Cristo. Você que nos visita nesta noite, seja bem-vindo. E nós temos um prazer de estar com você, participando desta aliança. Feche seus olhos. Pai, nós queremos entregar diante do Senhor a ceia. Entregar aos teus servos que estão aqui, discípulos de Cristo, que estão aqui para fazer aquilo que é da tua vontade. Coloco diante do Senhor a vida deles. Coloco diante do Senhor a vida da tua igreja. Que cada um está fazendo a sua oração. Que o Senhor possa ouvir cada uma delas. E que possamos, ó Pai, a partir de agora, tomar desse cálice e comer desse corpo. Somos gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor deixou esta memória. E nós também não duvidamos e nem questionamos por que fazemos isso. Fazemos porque o Senhor nos deu a direção e nos deu a ordem para fazer e para dividir entre nós. E assim está sendo feito. Abençoa o pão, abençoa o suco, em nome de Jesus. Poder servir a ceia, em nome de Jesus. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue restaura minha mente. Agora teu sangue faz o corpo reviver. Agora eu creio que
sou, livre sou, e não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Famílias, bênção de Deus, lar seguro, família abençoada. A família é uma união que mostra a essência da comunhão. Quando há a comunhão entre famílias, quando há o laço entre famílias, quando há o respeito entre famílias, eu quero dizer para você, não há como o inimigo entrar no meio delas. Não há como o inimigo tentar se manifestar, porque um cobre o outro, já viu? Um cobre o outro. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé comigo, para que nós possamos lembrar de alguém da nossa família. Seja a circunstância que está passando agora, alguém da sua família. Eu queria pedir que você colocasse ela agora na presença do Senhor. Eu tenho pessoas da minha família que eu tenho que colocar na presença de Deus. Você tem pessoa na sua família para colocar na presença de Deus. E eu creio que o milagre vai acontecer através do abrir da sua boca. Porque através do abrir da sua boca, através da união, da comunhão que existe entre família, do temor do Senhor, algo tem que acontecer em nome de Jesus. E eu começo declarando a cura do Senhor na vida dos meus familiares. Eu começo declarando agora, seja aquele que estiver no hospital, seja aquele que estiver passando por alguma circunstância difícil, eu oro agora pela minha família, eu intercedo agora pela minha família no Rio de Janeiro, da minha família lá de Barreiras, da minha família lá de Minas, da minha família aqui de Goiás. Eu declaro o melhor do Senhor agora, eu declaro vida do Senhor, eu declaro a cura do Senhor, da autoridade que há no teu santo e poderoso nome, porque eu sei que nada é impossível para ti. Se você crê, começa a declarar agora em prol da sua família. Vai! Seguro, família abençoada, lá seguro, família abençoada, lá seguro, família abençoada, lá seguro, família abençoada. E não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Livre sou, e não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Declare. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre.
debaixo desse mover maravilhoso, debaixo dessa oração, eu quero te convidar nesse momento a fazer aquilo de obediência e aquilo com prazer, segundo o seu coração. O dízimos e a oferta. Te convido nessa hora para você plantar algo, para você desejar algo na presença do Senhor. Estende suas mãos, eu quero orar por você. Quero orar pela sua finança. Pai, na autoridade que há no teu santo e poderoso nome, eu oro por esta igreja. Eu oro pelos membros desta casa, desta comunidade. Aqueles que honram, aqueles que crê e aqueles que têm fé. Que quando planta, que quando age com obediência, são pessoas que irão andar sobre as águas e vendo as suas histórias, colocando os seus marcos em cada conquista, em cada vitória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, uma vida de finança da forma que o Senhor proporcionar para você, e você terá sabedoria para conduzir com elas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Venha aplaudindo ao Senhor, venha glorificando ao Senhor, venha fazendo aquilo que é da vontade dEle, amém? Glória a Deus. E quando você voltar ao seu lugar, nós vamos cantar mais uma canção, e eu queria que você continuasse de pé, para que nós possamos adorar juntos, em nome de Jesus. Muito bom ver vocês aqui novamente, muito bom ver cada irmão. Glória a Deus, estamos respeitando aí o decreto, né? Temos álcool em gel ali na porta, o tapete antibacteriante, temos ali a maquininha de ferição, né? Estamos debaixo do decreto, e não é isso que vai nos impedir de estar aqui adorando o Senhor. Você que está em casa, você também pode fazer o seu depósito. Está passando aí agora na tela aí do seu Facebook aí, da sua casa, a conta, e você pode estar depositando e fazendo o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Esteja conosco, os senhores da terceira idade, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
estás. Teu nome infalível. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Jesus, te adoramos. Como trovão, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, que vem ao céu, e nós proclamamos, aleluia. Vitorioso, vitorioso. Declara, igreja, comigo assim, ó. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, estende suas mãos para os céus. Às vezes eu estou aqui em cima cantando aqui, passa várias coisas na minha cabeça. Sério mesmo. Passa quem eu fui no passado, passa quem eu sou hoje. E muitas vezes o inimigo vem acusar, dizendo que para de se aparecer, para de se amostrar. Nossa, mas você é tão soberbo. E quando eu fui infectado com o Covid-19, eu estava em casa ouvindo essa canção. Eu estava chorando diante do Senhor, porque eu tinha que tomar uma atitude lá em casa. E nós, na hora da ceia, nós começamos a orar, eu, minha esposa, meus filhos, e nós expulsamos de nossa casa toda acusação do mal, todo medo, porque eu faço parte do grupo de risco, e uma das coisas que vinha sobre a minha cabeça, que eu vou morrer, que eu não vou resistir, e agora, como é que vai ficar minha família? E teve uma hora que eu olhei para o lado e falei, que nada, Satanás,
Eu estou aqui. E seja o que acontecer, eu estou na mão de Deus, não estou na sua. Se eu tivesse na sua, eu poderia me preocupar. Mas agora eu não estou nas suas mãos mais. Estou na mão de Deus. Amado, você está na mão de Deus. Sua família, por quem você ora, está na mão de Deus. Não precisa você se preocupar. Você não está na mão do diabo mais. O diabo vem te acusar, não adianta. Você está na mão de Deus. E é isso que importa. E nós somos vitoriosos na batalha. Amém? Você é mais que vencedor. Você pode declarar essa última estrofe comigo? Você pode declarar em nome de Jesus quem você é. Quem você é. Nós não estamos na mão do diabo mais. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és. Declare, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, imutável és. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Shalom. Deus é bom. Amém? Diz a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? De todo o teu coração. E não te estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, não se firme no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Quero dar um aviso muito importante, tanto para os que estão aqui presentes hoje, como os que estão online, ok? Nós estamos abrindo o canal do YouTube. Mas para que isso vá para frente, nós precisamos que cada um faça a sua parte. De que forma? Você precisa assinar o canal. Porque através dele nós vamos alcançar mais outras pessoas. Amém, queridos? Eu, por exemplo, eu sei que a maioria, né, todos, que no tempo que nós não podíamos estar aqui presentes, nós fomos abençoados através desses meios de comunicação. Então, você precisa assinar no YouTube. É simples fazer isso, ok? Vai passar lá? Não? Então, você vai perceber lá... Bom, eu não tenho muita facilidade, mas ainda bem que tem pessoas lá em casa que ajudam, né? Então, você vai perceber lá que nós só temos 27 inscritos. E nós somos muito mais que isso, amém? E nós podemos assinar para alcançar mais outras pessoas também, para a glória do Senhor Jesus, ok? E está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas nós também estamos entrando na plataforma do YouTube, ok? Eu queria convidar você a ficar em pé mais um pouquinho, por favor. Nós cremos que somos uma igreja, amém? E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Posso ouvir? Então,
qual nós somos a igreja. Nós vamos agora estar orando especificamente por alguns casos, algumas pessoas, e você vai levantar a sua voz. Pastor Elias já conduziu a oração aqui pelos familiares, pela família, e nós vamos estar intercedendo agora como igreja por pessoas específicas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio nessa oração. Eu creio na oração da igreja. Quando a igreja ora junto, eu creio. E eu sou prova viva disso. Amém? Nós vamos estar orando agora por algumas pessoas. Põe a mão sobre a sua cabeça, se você puder. Deus querido, Deus Pai, a Tua palavra nos reveste. Ó Deus, nenhum mal sucederá à nossa casa, nem arma forjada há de prosperar sobre nós. Tomamos posse, Senhor, agora. Ó Pai, somos cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E este sangue que nos purifica de todo mal. E nesta hora, Senhor Jesus, nós levantamos as nossas vozes. Levante a sua mão agora. Você está revestido, não tenha medo, ore agora, em nome de Jesus, com autoridade agora. Em nome do Senhor Jesus. Você fala o nome das pessoas aí? Amém. Nós vamos orar agora pelo irmão Calaça, genro do pastor Augustinho. Ele foi internado hoje com Covid. Queria que você levantasse sua mão, nós vamos orar por ele. Irmão Calaça, isso mesmo, não é o nome? E a Isabela, que é filha dele, também está com sintomas. Nós queremos orar também pelo filho da irmã Maria Helena, eu não lembro agora o nome. E nós queremos orar também por um pastor que chama André. Lá a igreja pediu para que o pastor Miro estivesse orando. Que você lembre agora, Calaça, André e o filho da irmã Maria Helena. Amém? Vamos levantar um clamor, amém? Eles estão internados, alguns estão com estado crítico lá. Eu queria que você levantasse um clamor, em nome de Jesus, você levantasse um clamor, declarasse cura sobre a vida deles. Pai, nós estamos aqui como igreja, representantes do Senhor nessa terra. Pai, nós levantamos um clamor. Pai, nós levantamos agora um clamor, Pai, a essas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz, Pai, para nós orarmos pelos enfermos. Pai, nós estamos aqui como igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vai lá naquele UTI, vai, ó Pai, lá naqueles hospitais aonde esses irmãos estão. Pai, aí que a cura do Senhor, Pai, nós não podemos ir lá fisicamente, mas a nossa oração pode, Pai, entrar, ó Deus, naquele UTI, Pai, fazer um milagre do Senhor, ó Pai, ali naquele lugar. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o nosso maior recurso, o recurso do sobrenatural. Pai, nós oramos agora e nós liberamos cura sobre a vida deles, desse vírus maldito, ó Deus, em nome de Jesus, da planta da cabeça aos pés, ó Deus, vai gerando, Pai, cura, vai livrando, ó Deus, que a carga viral, ó Pai, no corpo deles, Pai, em nome, perda a força, em nome de Jesus. Pai, nós oramos como igreja nessa noite, nós levantamos um clamor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de milagre, nós cremos que o Senhor realiza milagres, que o Senhor, o sobrenatural do Senhor agindo sobre a vida desses irmãos. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos o Senhor. Oh Espírito de Deus, tenha misericórdia, Pai, da vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Há poder na oração da igreja, amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus. Há poder na oração da igreja. Nós estamos orando a um Deus vivo, um Deus que age no sobrenatural, um Deus todo-poderoso. Amém, amém, amém. Eu vou ler alguns textos. Romanos capítulo 14, verso 19. Vou ler Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 4, verso 9. Se você não conseguir acompanhar, não tem problema. Vou ler alguns textos. Aleluia. Romanos capítulo 14, verso 19.
Hoje eu quero falar sobre imagem e ação. Talvez você que já tenha brincado desse joguinho, aí desse jogo imagem e ação, hoje eu quero falar um pouco sobre isso, imagem e ação. Imagem e ação. Romanos capítulo 14, verso 19 diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Filipenses capítulo 3, 17. Se você não conseguir abrir, não tem problema. Diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Sigam unidos o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Agora, Filipenses 4:9 diz: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. 1 Tessalonicenses 5:11 diz o seguinte: por isso, exorte-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre a importância que nós temos que dar aos modelos, a importância que nós devemos dar à pessoa, àqueles a quem nós olhamos, e essas pessoas, pelo modelo que elas apresentem na vida cristã, nós crescemos em Deus. Engana-se quem acredita que apenas a sua individualidade de leitura da palavra, a sua individualidade na oração, faz você crescer espiritualmente. Engana-se muito aquele que pensa, porque eu tenho a minha individualidade na palavra, algo que eu faço entre mim e a palavra, a oração ali no quarto, sozinho, isso é suficiente para que eu cresça na vida cristã. É muito importante, é algo maravilhoso, mas só isso não faz alguém crescer espiritualmente. A semelhança do caráter de Cristo, em muitos momentos, esse caráter de Cristo é construído em nós através dos relacionamentos. E talvez você esteja perguntando, não é que você vai falar de relacionamentos hoje, sendo que nós estamos em distanciamento social, nós estamos num momento onde as pessoas não podem se encontrar, não podem se aglomerar, e eu sei disso, isso deve seguir esse protocolo, nós estamos aqui dentro de um protocolo, mas eu tenho que voltar para a palavra de Deus e ensinar que a vida cristã, ela jamais desenvolverá no padrão necessário na individualidade. Algumas pessoas utilizaram, talvez, não sei, não quero julgar, não quero ter uma palavra de julgamento, mas algumas pessoas acharam muito bom essa oportunidade de não estar juntos. Mas outros acharam horrível não poder se reunir, não poder dar um abraço, não poder estar juntos. Outras pessoas tiveram isso. Isso é muito bom. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina isso, que nós vamos crescer espiritualmente através dos relacionamentos, não através do isolamento. Muitas coisas que Deus deseja que nós aprendemos, nunca alcançaremos sozinhos. Muitas coisas que Deus quer que nós aprendemos, viemos crescer, nós não alcançaremos sozinho. Há uma realidade como discípulo de Jesus que nós só aprendemos em comunidade. Não tem outra forma, a não ser reunidos, a não ser por esse momento e esse ambiente aonde nós estamos juntos. Para que nós possamos crescer mais forte, mais rápidos, nós devemos conviver com exemplos, com modelos de vida que é pautada na graça de Deus. Então, queridos,
para nós crescermos como igreja de forma rápida, de forma forte, nós devemos entender que nós precisamos de modelos para sermos seguidos, e modelos que são pautados de Deus, pautados na graça de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Paulo compreendia muito bem a força do padrão, a força do modelo, tanto que ele adverte os irmãos dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ele está dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Diz lá em 17. E aqui Paulo está exortando que nós possamos podemos viver de acordo com um padrão que é demonstrado, que havia sido apresentado ali por Paulo. Interessante que ele sabe disso, Paulo está relatando, ele sabe da importância do padrão, e ele está dizendo: o crescimento acontece como vemos os princípios aplicados na prática. Nós como igreja, nós agora não estamos reunidos tanto em grupos pequenos, nós não estamos reunidos, mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, como família de Deus, como irmãos, nós temos uma oportunidade de crescimento. Nós temos uma oportunidade de ver os princípios, ver os irmãos crescendo na graça, crescendo nesse entendimento da bondade de Deus, e ele vivendo os princípios de forma prática, os princípios da palavra, entendendo, vivendo os princípios, e nós olhando o modelo um do outro, vendo a forma que se vive, como os princípios da palavra de Deus são aplicados, nós crescemos. É muito bom quando nós olhamos para alguém e vemos como ele lida, como que ele age em determinados momentos, entendendo a graça de Deus, entendendo o favor de Deus, entendendo o padrão que se deve viver, e você percebe isso na prática do outro, você fala: eu quero viver dessa forma. Quantos têm essa experiência? Não é tremendo? Sim ou não? É tremendo. Não existe vida cristã aonde nós vamos viver apenas uma individualidade. Não é o que a palavra de Deus ensina. Paulo, nessa mesma carta, ele está dizendo: ó, tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponha em prática. Deus dará com vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: ó, tudo que vocês aprenderam, receberam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim, ponha em prática. Ponha em prática. Paulo poderia estar dizendo: tudo que eu escrevi para vocês em carta, tudo que eu preguei lá no culto onde vocês estavam reunidos. Talvez podia, não, vocês leram algum livro que levaram vocês a crescer. Paulo está dizendo: tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês viram em forma de prática na minha vida, isso vocês devem colocar em prática. Vida cristã é por meio de um entendimento onde nós olhamos um para o outro e vemos a vida de Deus, e nós vamos sendo moldados, aquilo que é proferido, do que é proferido em lábios, e não só em lábios, mas em prática na vida, nós olhamos, aí nós crescemos. Amém por isso? Você pode dar um amém por isso? Amém? E depois no final você vai entender o que de fato é essa imagem e ação. E tudo que ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E eu queria te perguntar: quem são os seus exemplos? Quem são os seus exemplos de caminhada com Deus? Quem são os seus exemplos? Quem
você está observando como homem de Deus, como mulher de Deus? Para que você crie e fale, não, eu vou colocar em prática. Você é um exemplo de alguém? Alguém pode olhar para você e falar, não, eu quero servir a Deus como o Wellington segue. Eu quero servir a Deus como a Miriam serve ao Senhor. Você se tornado um modelo, um exemplo. O evangelho se propagou nessa terra, sabe? Não foi porque havia uma multidão de Bíblias. O evangelho se propagou até os confins da terra por causa do exemplo, por causa de alguém que vive os princípios da palavra, alguém que entende o Deus gracioso e vive essa expressão de alguém que vive o entendimento de quem Deus é, e o evangelho vai crescendo a partir disso. O evangelho só cresce a partir dos modelos. Quando Paulo ia abrir uma igreja, ele não só enviava uma mensagem. A Bíblia diz que ele ia para o lugar e lá convivia com os irmãos. A Bíblia diz que ele fazia tenda, trabalhando, cuidando das coisas, sendo modelo. E ali a igreja era estabelecida naquele lugar, por causa do exemplo. Talvez quando nós falamos de uma igreja de discipulado, talvez você possa pensar que é algo de modismo. Uma igreja onde precisa por alguém aprendendo com alguém aprendendo, lidando aí nessa dinâmica, nesse fluxo do discipulado. E talvez você possa pensar, nossa, isso é só modismo de igreja, isso é princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. É um padrão. Ensinando a guardar, não é ensinar de teoria, ensinando a guardar é vivendo e levando a pessoa a criar um apetite, em colocar em prática aquilo que está ensinando através da vida. Isso é discipulado. Isso é discipulado. A igreja é um fluxo de discipulado. Quando nós nos reunimos como irmão, nós estamos aprendendo. Quando eu estou me relacionando com o pastor Aneudes, pastora Ângela, ou qualquer um dessa igreja, falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, eles falando da parte de Deus, dos milagres, daquilo que a palavra de Deus diz, eu vou crescendo, aquilo vai crescendo dentro de nós, e nós vamos falar, nossa, eu quero esse modelo. E aí nós olhamos para a vida, nós olhamos para aquilo que a pessoa está vivendo e falamos, nossa, eu quero esse tipo de vida. Olha como que trata a esposa, olha como que trata os filhos, debaixo de um padrão da graça. E aí nós vamos crescendo, nós vamos ser moldados. Nós vamos ser moldados. É a partir desse envolvimento de vida cristã que nós crescemos. Quando terminar essa pandemia, amém? Em nome de Jesus, vai terminar, sim ou não? Você procure em nome de Jesus, um grupo para se reunir. Talvez, pastor, nossa, eu não quero nem mexer mais com um grupo pequeno, eu não quero estar nem mais em célula, eu não quero nem saber de gente me discipulando, eu não quero nem saber disso. Eu quero te falar, em nome de Jesus, vida cristã tem a partir do envolvimento que nós temos um com o outro. Amém? Agora não nessa pandemia, mas toda segunda-feira, na hora do almoço é um tempo nosso. Cadê o pastor Aneudes, pastor Elias? Nós vamos ali para aquele Buriti Shop falar das coisas de Deus. Vai para lá, vai para um outro lugar, fica aqui na igreja, a gente se reúne. Toda segunda-feira era o point nosso, segunda-feira na hora do almoço. Para quê? Para ouvir das coisas de Deus, para falar das coisas espirituais, para estar falando porque a gente cresce, a gente cria intimidade, a gente cria relacionamento e a gente vai crescendo. Uma igreja é forte a partir dos relacionamentos. Com quem você está fazendo relacionamento? Você tem procurado, você tem lutado, se esforçado para ter comunhão? Ah não, pastor, é difícil demais, tem gente falsa demais, tem gente complicada demais. Querido, isso vai ter em todos os lugares, amém? Aonde há pessoa, há problema, sim ou não? Aonde há pessoas, há problema. Não existe um lugar top aonde não vai haver alguns problemas a respeito de relacionamento. Mas nós crescemos quando nós nos relacionamos.
Eu louvo a Deus pelos relacionamentos que Deus colocou na minha vida. Eu louvo a Deus por relacionamentos na minha adolescência, na minha juventude. Relacionamentos que Deus foi colocando e foi me moldando, foi ensinando. Eu lembro uma vez, jovem, eu estava com muita coisa na minha cabeça de desistência. E eu lembro um irmão que eu nunca esqueci, o Alessandro, era líder de jovem. Aqui, alguém conhece o Alessandro? Peguei de Novo Horizonte, acho que hoje está na Assembleia de Deus. E eu nunca esqueci disso. Um dia, eu lá em casa, estava dormindo, tinha trabalhado. Estava dormindo, ele bateu lá em casa, minha mãe atendeu e falou, ele está lá no quarto. E eu nunca esqueci, ele entrou lá no meu quarto. Aí lá ele falou, olha, eu estou sentindo sua falta, você está afastado, o que está acontecendo? E por que você está vontade? E eu vim aqui orar com você, mostrar que você é importante, que você tem importância para nós temos aqui. E eu nunca esqueci daquilo. E eu pensei, alguém que deixou uma tarde de sábado para ir lá atrás de mim, colocar a mão sobre a minha cabeça, orar comigo. Eu nunca esqueci. Sozinho, tentar tirar muitas coisas da minha cabeça de desistência. Mas alguém foi lá e falou, olha, a palavra de Deus diz isso, você não pode ficar assim. Então nós crescemos, quando vem pessoas e ali de alguma forma nos ajudam naquilo que nós precisamos para crescermos espiritualmente. É muito tremendo isso. Então, quem são seus exemplos de caminhada com Deus? Quem você está observando? Você é um exemplo para alguém? A vida cristã é como imagem e ação. Nós vemos as pessoas que nós estamos reunidos, que nós estamos em comunhão, e nós olhamos, nós vemos como ela adora o Senhor, nós vemos como ela trata e lidar com as áreas da sua vida, e aí nós olhamos a imagem, nós olhamos aquilo, aí nós queremos, aquilo há uma ação, e nós precisamos disso. Em nossa cultura atual nós precisamos de modelos de pessoas que entendem a graça de Deus, que veem a graça de Deus em tudo. Nós precisamos de modelos para isso. E é interessante que nós precisamos de modelo onde há casamentos duradouros pela graça de Deus. Nós precisamos de ver nos relacionamentos, aí com os filhos, pautados pela graça de Deus. Nós devemos ver as pessoas que dirigem os seus negócios confiando na graça de Deus. E nós olhar para a igreja como uma família de modelos, como uma família. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores. Sabia, quando eu olhar para você, nossa, ele é tão superior nisso. Às vezes as pessoas vêm e olham para a igreja e dizem, nossa, eu sou melhor do que o outro. Ah não, aquele é chato demais. Nós devemos olhar um para os outros. Nós devemos olhar para cada um e considerar superiores. Nós devemos ter esse respeito de olhar e ver a importância de cada pessoa, cada um. Aonde cada pessoa que chega, nós vamos olhar e vermos o valor de Deus, aquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. E isso é a igreja. Isso é a igreja. Vemos a igreja como essa família de modelos. E modelos não são a perfeição. Talvez você que tem então é alguém perfeito, não. Porque isso só seria possível em Jesus. Só Jesus é esse modelo perfeito. Que é o nosso maior modelo, é Jesus. Mas nós devemos ter um modelo. Seguimos a Cristo. Como você tem seguido? Pode espelhar em você? Alguém pode dizer, nossa, eu quero seguir Cristo como essa pessoa segue. Nossa, como ela ora, como ela tem prazer na igreja, como ela tem prazer nas coisas de Deus. Porque o modelo, querido, o modelo é como nós seguimos a Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 1, diz, torne-se meus imitadores, como eu. O que Paulo estava falando? Assim como eu sou imitador de Cristo,
assim como eu imito a Cristo, assim como eu tenho um modelo que é Cristo e eu sigo esse modelo, segue a forma como eu sigo esse modelo. Como eu vida com Deus é onde nós nos tornamos um modelo. Como? A forma que nós seguimos o Senhor Jesus. Onde nós olhamos e falamos, nossa, segue a Cristo. Assim como Ele caminha no caminho. Assim como Ele caminha e segue a Cristo Jesus. Querido, e é nesse processo de imagem e ação que nós somos aqueles que somos os demonstradores da graça de Deus. Porque isso, olha o que Paulo fala lá no texto que nós lemos lá atrás. Olha, por isso ficam uns aos outros, como de fato, eu falo tudo que vocês entenderam. E ele está dizendo, siga unidos, esforce para promover tudo que paz e a edificação. Paulo está dizendo, olha, nós, igreja, nós devemos fazer de tudo para que a edificação aconteça. Mas sabe o que acontece? Quando alguém externaliza alguma coisa, não, eu acho que eu não vou lá mais naquela igreja, não. Sabe, alguém lá parece que olhou para mim, assim, meio de rabo de olho. Não vou lá não, o ambiente é frio. Não, acho que eu estou sentindo que o meu tempo lá acabou. E muitas vezes, gente, nós levantávamos e falávamos, irmãos, a palavra de Deus fala que nós devemos se esforçar para a comunhão. Se não for, vá lá, dá um abraço. Se você não está sentindo, pega o irmão e fala, estou me sentindo frio, põe a mão na minha cabeça, ore comigo, me ajuda. Nós devemos fazer tudo para a edificação. A igreja é algo sério. Quando Paulo perseguia a igreja, o dia que Cristo encontrou com ele no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o encontro foi tão forte que ele caiu do cavalo e ficou cego. E Paulo perseguia a igreja. E lá Deus não falou para Paulo que Paulo perseguia a igreja. Ele falou, Paulo, por que você está me perseguindo? Porque perseguir a igreja é a mesma coisa do que perseguir o Senhor. A igreja é a expressão de quem Deus é. A igreja é corpo de Cristo. Falar da igreja é falar do corpo de Cristo. Não tem interesse em uma comunidade estar junto, reunir. É a mesma coisa de não estar interessado naquilo que envolve Cristo. Não tem como a minha cabeça sair fora do corpo e continuar ainda com vida. Não tem como. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amar a igreja é amar Cristo. Estar com a igreja é também estar com Cristo. Essa conversa que não tem importância da igreja não é verdade. Quantas pessoas não dão importância a um tempo a qual de edificação passa não sei quantos dias, 3 cultos, 4 cultos, não vê importância. Isso não é evangelho. A igreja primitiva estava todos os dias reunidas no templo, orando, lendo a palavra, vendo as dificuldades um do outro, reunindo, estando juntos. E todo discurso de fim de tempo que você vê na Bíblia, a Bíblia fala, exorte uns aos outros, não deixai de congregar, o fim se aproxima, estejam juntos, estejam orando, façam tudo para a edificação, para a vida da igreja. Não existe. A igreja, ela também é divina. Ela é divina. Você está aqui hoje foi porque alguém, igreja, e a igreja fala no coletivo, contribuiu para o seu crescimento espiritual.
Alguém pôs a mão na sua cabeça e você nem lembra. Teve alguns aqui que até estribuchou no chão, que havia algo estranho dentro. Demônios mesmo. E hoje não valoriza como é bom. Há uma bênção de Deus estabelecida quando nós nos reunimos. Talvez você vai falar, nós estamos separados. Será que tem uma dinâmica? Tem algo. Quando nós adoramos junto, nós mudamos uma expressão maravilhosa. Nós dizemos que nós somos igreja nessa terra, que nós estamos juntos. Se a igreja não faz falta para você, tem algo errado na sua vida cristã. Se a igreja não tem um espaço de primazia na sua agenda, tem algo errado. Não existe. Você pega o desafio qualquer. Eu estudei 4 anos e meio de teologia, vi tudo. Livro de teologia sistemática, todos, não tem nada, nenhum livro que fala que alguém pode viver uma carreira solo fora da igreja. Não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma base bíblica para nada, para alguém que não vive comunidade como igreja, de estar junto, de gostar junto, de se animar quando se reúne. Não existe. Passou disso, é religião. Religião. Eu disse que não há nada mais tremendo do que relacionamentos. Relacionamentos. O Senhor vai, existem relacionamentos que são ruins. Sim. Esse Deus vai nos livrar, amém? Amém. Deus vai colocar pessoas, irmãos na nossa vida, que vai nos abençoar, que vai ter uma palavra cheia de graça, cheia de bênção. E nós somos esse povo que nós temos uma mensagem. Querido, no mundo, as pessoas têm recebido um monte de mensagem que tira a vida. Ouvimos coisas do tipo, você é incompetente, você não é magro o suficiente, você é lento demais. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se atacam e se derrotam umas às outras e de alguma forma são atacadas e derrotadas pela fala. Vemos isso todo no Facebook, alguém publica alguma coisa lá que alguém não gostou, um monte de mensagem lá de ofensas, palavras de morte. Mas nós temos a oportunidade de propor uma fala cheia de graça. Amém? Você crê nisso? Que nós devemos ter uma fala cheia de graça? Amém? Cheia de graça, e eu vou te explicar o que é isso. Nós devemos propor o que a graça propõe. Dizendo, sabe o que para as pessoas? Você é importante para Deus. Sua vida tem valor, você tem propósito. Deus te ama, você tem um imenso valor para Ele. Querido, a igreja tem que ter essa fala. A igreja não tem que ter uma fala, olha, de um Deus irado, de um Deus iracundo, de um Deus raivoso. Ao ponto de não ter a capacidade de não querer orar por alguém, talvez, que tem uma vida, talvez de uma opção sexual que não é a nossa. Eu acho que a Bíblia diz sobre isso, e é pecado. Pessoas que têm condutas na sua sexualidade que não condiz com a palavra, eu creio. Mas nós como igreja, nós devemos ter uma palavra de vitória. Nós devemos orar. Nós devemos dizer, eu não sei, essa pessoa tem esse estilo de vida. Mas a palavra de Deus, Deus o ama. Deus pagou o preço na cruz do Calvário. Deus quer transformar a vida dessa pessoa. Nós devemos ter uma palavra cheia de graça. Amém por isso, sim ou não? Porque às vezes, nossa, é bom mesmo que queime no inferno mesmo. Às vezes a palavra não é de graça.
A palavra é de um Deus irado. A palavra é de um Deus que não é isso. Foi bom mesmo. Viu que a pessoa fez isso e deve receber esse castigo mesmo. A igreja não pode ter essa fala. A igreja, da fala dela, é do amor de Deus. A igreja fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho naquela cruz para dar vida, para transformar, para mudar a vida de qualquer indivíduo. A vida da igreja é uma vida de graça. A fala da igreja é uma fala de graça. Isso é igreja. Amém? Por isso, sim ou não? Amém. Fala de graça, dizendo você é importante para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, você tem um imenso valor para o Senhor. A nossa fala pode ser fonte de graça nesses dias. Eu gosto de um texto lá em Lucas, capítulo 13, que fala da cura de uma mulher que há 18 anos estava encurvada. Há 18 anos aquela mulher não se conseguia se endireitar. E quando os religiosos questionaram que a cura era no sábado, a resposta de Jesus foi o seguinte: ela é filha de Abraão. Querido, dizer para um contexto religioso, de uma mulher encurvada no templo, olhada de forma negativa, e Jesus olhar para aquela mulher e falar, ela é filha de Abraão, era algo extraordinário. Porque Jesus estava dizendo, quando Jesus diz isso, Jesus estava dizendo, ela é digna de atenção, ela é amada. Ela também pode ser curada, não importa o dia, não importa a hora. Vocês da religião estão dizendo o seguinte, ela está encurvada, talvez é a maldição, talvez é um monte de coisa amaldiçoada, não é filha de Abraão. E Jesus diz, eu estou dizendo, ela é filha de Abraão, ela é amada, ela também deve ser notada, valorizada. Jesus tinha uma palavra de graça. Jesus estava dizendo, ela é digna de atenção, ela é amada. Nós somos o povo da palavra encorajadora. A palavra no Novo Testamento, encorajamento, significa, sabe o quê? Andar ao lado. Andar ao lado, ter comunhão. Eu gosto de uma expressão, por exemplo, se você pegar uma brasa, ou pegar um carvão e tirar ele da churrasqueira e deixar ele algum tempo longe ali da churrasqueira, o que vai acontecer? Ele vai perder o calor, ele vai perder a vitalidade do calor. Mas se ele ficar ali junto com as brasas, o que vai acontecer? Ele não vai perder, ele vai continuar ainda produzindo o seu efeito. Produzindo. E a palavra encorajada é andar ao lado, andar junto, fortalecer. Sabe o que é a expressão? Quem lembra aqui do andajá? Já viu andajá, aquele brinquedinho de criança para aprender a andar? Andajá, isso mesmo que chama? Com um brinquedinho, criança anda dentro, ela vai andando para não cair. Já viu? Cadê os pais aqui? Nunca viu? A palavra encorajamento dá a ideia de um andajá. É alguém que está num ambiente, ou está num local junto, aonde a pessoa consegue caminhar, aonde ela consegue se fortalecer, e ela vai se fortalecendo ao ponto de alguma forma agora ela vai ser alguém que vai encorajar os outros, vai ter uma palavra de graça à vida do outro, e a pessoa vai andando, é como que nós como irmão novo na fé, irmãos que chegam, eu recebi, acho que um mês atrás, um irmão, não vou citar o nome, me mandou uma mensagem, falou, Wellington, eu nunca esqueci, um dia que você foi lá na minha casa à tarde, eu estava querendo tirar a vida, e Deus me impulsionou para ir lá na casa desse irmão, e gastei uma tarde, falando da graça de Deus, falando de quem era Deus, falando das coisas que Deus realmente faz na vida do indivíduo. E eu saí daquele ambiente que ele hoje é uma outra pessoa, ele está aqui na igreja, talvez ele esteja aqui. Mas fui lá com uma palavra de graça, com uma palavra de ânimo,
com a palavra de vitória, com a palavra de um Deus amoroso, com a palavra de um Deus que muda a história, que muda realidades. E aquilo foi. Naquele momento, aquele irmão não conseguia andar. Estava tentando ao ponto de não querer mais nem viver. Mas naquele momento eu fui um andar já, alguém que não conseguia andar. Como se eles entrassem em mim. E ali pudesse caminhar e se fortalecer, ao ponto depois de chegar a correr. Porque é uma palavra. A igreja é isso, nós vamos fazer tudo para edificação. Aonde não há edificação, aonde a palavra, aonde traz discórdia para o povo de Deus, eu tenho plena certeza que é o diabo que está agindo. Eu não tenho dúvida nisso, nenhuma nisso. Porque o diabo não está interessado na edificação da igreja. O Espírito Santo é interessado na edificação da igreja. Ele está todo o tempo, ele diz que ele age com gemidos inexprimíveis pela vida da igreja, pela vida dos filhos de Deus. Ao ponto que quando a gente não sabe nem orar, ele diz que ele fala as coisas de Deus com gemidos inexprimíveis. A igreja é isso, é interessante que nós somos esse povo encorajador. Significa andar ao lado, estar junto. Você foi chamado para levantar o ânimo das pessoas, amém? Fala assim, eu fui chamado para levantar o ânimo das pessoas. Amém? Chegou alguém, sei lá, sem vigor nenhum. Chegou alguém triste. Chegou alguém, não, eu estou desistindo. Dá uma palavra de ânimo. Fala da palavra da graça. Fala daquilo que a palavra de Deus diz. Você foi chamado para trazer ânimo. É interessante que quando Paulo se converte, a igreja não queria de jeito nenhum. A igreja fala, Paulo converteu, não acredito. Eu acredito que qualquer outro tenha convertido, mas Paulo, de forma alguma. Paulo não. E é interessante que aparece um homem, Barnabé, e fala, não, vamos dar um crédito para esse indivíduo Paulo. Vamos dar um crédito para esse jovem. E a Bíblia diz que Barnabé, ali, encorajador. Nós somos esse povo. E eu queria, você deve mudar a atmosfera dos lugares. Você deve tornar mais leve os fardos das pessoas. Assuma esse compromisso de encorajar. De ser uma imagem que vai produzir ação. De ser uma imagem de olhar como que você foi a carta escrita de Deus. A carta escrita de Deus. O bom perfume de Cristo. A partir de hoje, assuma esse compromisso de valorizar os irmãos. Querido, nós vamos dividir o espaço no céu, sim ou não? Amém? Vamos ou não? Que se nós vamos morar no céu, para que nós vamos ficar mordendo um no outro? Eu sei que os relacionamentos têm dificuldades. Às vezes no relacionamento de discipulado, de discípulo, a gente fala coisas assim mas a palavra que a gente não está querendo ferir. Às vezes a palavra é dura, se você caminhar nessa rota, você vai se dar mal. E às vezes a pessoa não quer ouvir isso. Mas até a palavra, quando é dura, por aqueles que entendem que foi chamado para edificar, ela vai produzir um efeito. A palavra encorajar também dá a ideia de alguém que raspa aquela casca das feridas, sabe? Sabe, já viu aquelas casquinhas que viram assim na ferida e o médico tem que passar uma escova para depois jogar um óleo? Às vezes a palavra também passe aquelas casquinhas que ficam duras por cima do ferimento ali, mas depois você vem com um óleo e aquilo vai aliviando e